Se você encostar um dedo nele, vai ter que me matar primeiro. Clara gritou essas palavras enquanto segurava o menino de 4 anos contra o peito, cercada por 3 homens armados no meio da fazenda que valia milhões. O pistoleiro à frente deu um sorriso cruel e disse: "Mulher besta, você acha mesmo que uma cozinheira pobre vale mais que a fortuna desse moleque? Sai da frente ou você e ele morrem juntos." O dedo dele estava no gatilho. O coração de Clara batia tão forte que parecia que ia explodir. Gabriel chorava agarrado nela, e tudo o que passava na cabeça daquela mulher simples era a frase que tinha ouvido meses atrás, na noite de chuva em que tudo começou: "Esconda esse menino, um dia ele vai herdar toda esta fazenda." Mas para entender como Clara, uma viúva que mal tinha o que comer, acabou ali, de pé, entre a vida e a morte de uma criança que não era nem do sangue dela, a gente precisa voltar alguns meses no tempo. Voltar para aquela noite de tempestade em que um homem desesperado bateu na porta dela e mudou o destino de todos para sempre. Era uma noite de quinta-feira comum. Clara terminava de lavar a louça da pensão onde trabalhava como cozinheira quando ouviu as batidas fortes na porta dos fundos, batidas urgentes, desesperadas. Ela secou as mãos no avental e foi ver quem era. Quando abriu a porta, um homem alto, todo ensanguentado e molhado de chuva, praticamente caiu para dentro da cozinha. Nos braços dele, um menino de olhos azuis, arregalados de medo. O homem segurou firme nos ombros de Clara e falou com voz rouca, olhando direto nos olhos dela: "Esconda esse menino. Um dia ele vai herdar toda esta fazenda. Se encontrarem ele, vão matar a criança." Antes que Clara pudesse perguntar qualquer coisa, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, o homem enfiou um envelope amarelo nas mãos dela, colocou o menino em seus braços e desapareceu na escuridão da tempestade. Simplesmente foi embora, deixando apenas o som da chuva e o choro assustado da criança. Clara ficou ali parada, na porta da cozinha, segurando aquele menino que tremia todo. A criança estava usando roupas caras, daquelas que Clara via nas lojas do centro e sabia que nunca poderia comprar. O trovão ecoou forte no céu e o pequeno se agarrou no pescoço dela com força, enterrando o rostinho em seu ombro. Clara sentiu o coração apertar. Ela era mãe. Conhecia aquele desespero no olhar de uma criança perdida. Entrou rapidamente, fechou a porta com o pé e correu até a sala onde guardava seus pertences. Júlia, sua filha de 12 anos, estava terminando a lição de casa na mesa quando viu a mãe entrar daquele jeito. "Mãe, quem é esse menino?" A pergunta saiu baixinha, mas cheia de preocupação. Clara colocou o menino sentado na cadeira de madeira velha e pegou uma toalha para secá-lo. Suas mãos tremiam. "Júlia, filha, vai trancar todas as portas e janelas da casa, rápido, e não faz barulho nenhum." O tom de voz da mãe, sério e assustado, fez a menina obedecer sem questionar. Enquanto Júlia corria trancando tudo, Clara tirou as roupas molhadas do menino e o envolveu em um cobertor velho. O pequeno não parava de tremer e ela sabia que não era só de frio. Seus olhos buscavam algo, alguém. Talvez a mãe, talvez o pai. "Como você se chama, meu filho?" Clara perguntou com voz suave, agachando-se na frente dele. O menino demorou para responder, como se tivesse medo até de falar o próprio nome. "Gabriel." Sussurrou tão baixo que ela quase não ouviu. Se você acabou de chegar aqui e ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva no canal para não perder histórias como essa que tocam o coração. Conte também nos comentários de onde você está nos assistindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio significa muito para a gente. O envelope amarelo estava em cima da mesa. Clara olhou para ele com receio, mas sabia que precisava ver o que tinha ali dentro. Abriu devagar, com as mãos ainda tremendo, e encontrou vários papéis. Documentos com carimbos oficiais, assinaturas,
nomes complicados que ela mal conseguia ler direito por causa do pouco estudo que tinha. Mas uma coisa ficou clara, mesmo para quem tinha dificuldade com leitura. Aquele menino era dono de terras. Muitas terras. O nome dele estava escrito em todos os papéis. Gabriel Henrique Almeida Brandão, herdeiro único das fazendas reunidas São João. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo ali valia mais dinheiro do que ela veria em 10 vidas inteiras de trabalho duro. Júlia voltou correndo, a respiração ofegante. Mãe, tá tudo trancado. Mas me conta, quem é ele? Por que você tá assim? Clara puxou a filha para perto e falou baixo, segurando firme no braço dela e olhando nos olhos. Júlia, você precisa me prometer uma coisa muito séria. Ninguém pode saber que esse menino tá aqui. Ninguém mesmo. Nem Dona Aparecida, nem seu Mário do mercado, nem suas amigas da escola. Ninguém. Você entendeu bem o que eu tô falando? A menina engoliu seco e assentiu com a cabeça. Ela não entendia tudo, mas sabia quando a mãe estava com medo de verdade. Gabriel começou a chorar baixinho. Não era um choro alto e desesperado. Era daqueles que partem o coração. Um choro silencioso de quem já perdeu tudo e não tem mais forças. Clara sentou ao lado dele e o puxou para o colo, fazendo o que sabia fazer melhor. Acolher. Calma, meu anjinho. Você tá seguro agora. Ninguém vai te machucar enquanto você estiver comigo. O menino se agarrou nela como quem se agarra em uma tábua no meio do mar revolto. E naquele momento, mesmo sem saber de toda a história, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela ia proteger aquela criança, não importava de quem precisasse protegê-lo. A chuva continuava caindo lá fora, cada vez mais forte. Clara olhou pela janela da sala e viu vultos de carros passando devagar pela rua escura. Seu coração disparou. Será que já estavam procurando o menino? Tão rápido assim? Ela apagou a luz da sala e ficou ali, na escuridão, segurando Gabriel e com Júlia ao lado. Os três em silêncio, ouvindo apenas o barulho da tempestade batendo no telhado e das batidas do próprio coração acelerado. Os minutos pareciam horas. Gabriel finalmente adormeceu de exaustão, ainda agarrado em Clara. Júlia também tinha fechado os olhos, encostada no ombro da mãe, mas Clara não conseguia dormir nem um segundo. Ela ficou a noite toda acordada, olhando para aquele menino dormindo em seus braços e pensando no que tinha se metido. Um homem misterioso aparecendo do nada, documentos de fazenda valendo milhões, a frase terrível sobre matarem a criança. Tudo aquilo parecia coisa de novela, não da vida real de uma cozinheira pobre. Mas estava acontecendo ali, na sua sala humilde, com ela bem no meio de tudo. Quando o dia começou a clarear, Clara levou Gabriel e Júlia para o quartinho nos fundos onde dormiam. Colocou os dois na mesma cama estreita e cobriu bem com o cobertor. Júlia, hoje você não vai para a escola. Fica aqui com ele e cuida dele para mim. Se alguém bater na porta, vocês dois ficam quietinhos embaixo da cama. Me promete? A menina prometeu, ainda com os olhos sonolentos. Clara deu um beijo carinhoso na testa dos dois e saiu para começar seu dia de trabalho na pensão, como se nada tivesse acontecido. Fazer o café da manhã, preparar o pão quentinho, servir os hóspedes com um sorriso no rosto, tudo igual a todos os outros dias. Mas nada era como sempre. Cada barulho diferente a fazia pular de susto. Cada pessoa desconhecida que entrava pela porta principal a fazia suar frio. Dona Aparecida, a dona da pensão, percebeu que tinha algo errado. Clara, você tá com uma cara péssima hoje. Dormiu mal, foi? Clara forçou o melhor sorriso que conseguiu. É só dor de cabeça, Dona Aparecida. Deve ser o tempo mudando. A mulher aceitou a desculpa e seguiu dando ordens na cozinha sobre o almoço. Mas aquela paz frágil não ia durar muito tempo. Por volta das 10 da manhã, 2 homens entraram na pensão.
Usavam roupas de cidade, mas tinham aquele jeito de quem estava acostumado com trabalho pesado. Um deles tinha uma cicatriz no rosto. O outro era mais velho, com cabelo grisalho e olhar frio. Clara estava na cozinha quando Dona Aparecida a chamou. Clara, esses senhores querem falar com você. O coração dela quase parou. Secou as mãos no avental e foi até a sala da frente tentando manter a calma. O homem da cicatriz falou primeiro, com voz grossa. Bom dia, moça. A gente está procurando uma criança que desapareceu ontem à noite. Um menino pequeno, de uns 4 anos, cabelo claro, olhos azuis. Você viu alguém assim por aqui? Clara sentiu a boca ficar seca, mas manteve a expressão tranquila. Não, senhor. Aqui só passa hóspede da pensão. Não vi criança nenhuma. O homem mais velho deu um passo à frente, chegando mais perto dela. Tem certeza? Porque quem encontrar esse menino vai ganhar uma recompensa boa. Muito boa mesmo. Seus olhos percorreram o rosto de Clara como se tentasse ler alguma mentira ali. Ela engoliu seco. Tenho certeza, sim. Se eu ver alguma coisa, onde eu aviso. O homem entregou um papel com um telefone. Liga aqui, a qualquer hora do dia ou da noite. E lembra, é muito dinheiro. Dinheiro que muda a vida de gente pobre. Quando os dois saíram, Clara precisou se apoiar na parede. As pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar de pé. Dona Aparecida veio correndo. Nossa, Clara, você ficou branca. Senta aqui, mulher. Trouxe um copo de água e Clara bebeu tudo de uma vez. Que história estranha essa, né? Uma criança desaparecida. Coitadinha. Dona Aparecida comentou balançando a cabeça. Clara apenas concordou, sem conseguir falar nada. O dia passou devagar como nunca. Cada minuto parecia 1 hora. Quando finalmente chegou a noite e Dona Aparecida liberou ela do trabalho, Clara correu para o quartinho nos fundos. Encontrou Júlia e Gabriel dormindo juntos, abraçados. A cena a fez sorrir apesar de tudo, mas quando fechou a porta e se sentou na cama, deixou as lágrimas caírem. O que ela ia fazer? Homens procurando, oferecendo dinheiro, fazendo perguntas. Quanto tempo até descobrirem? Batidas na janela a fizeram pular de susto. Era quase meia-noite. Clara levantou devagar, o coração disparado. Quando abriu a cortina, viu o mesmo homem da noite de chuva. Ele fez sinal para que ela abrisse. Clara olhou para as crianças dormindo, respirou fundo e destravou a janela. O homem entrou pela janela com dificuldade, ainda machucado. Desculpa aparecer assim de novo. Agora, com a luz do quarto, Clara conseguiu ver ele direito. Era um homem forte, de uns 40 e poucos anos, com mãos calejadas de quem trabalha pesado. Os olhos dele eram sérios, mas tinham também uma tristeza profunda. Os homens vieram aqui hoje, Clara disse baixo para não acordar as crianças. Ofereceram dinheiro por ele. O homem fechou os olhos e apertou os punhos. Eu sabia. Eles vão revirar a cidade inteira. Quem é você? Clara perguntou finalmente. E por que deixou esse menino comigo? O homem se sentou no chão, encostado na parede, como se não aguentasse mais ficar de pé. Meu nome é José. Eu era o capataz da Fazenda São João. Trabalhei 30 anos para o pai desse menino. Ele era um homem bom, justo com os funcionários, mas os irmãos dele sempre foram diferentes, gananciosos, violentos. Quando o patrão morreu de repente, descobri que eles planejavam matar a família toda para ficar com a herança. A voz de José falhou um pouco. Eu tentei salvar a esposa do patrão, a mãe do Gabriel, mas não consegui. Cheguei tarde demais. Ele passou a mão no rosto, limpando uma lágrima que teimava em cair. A última coisa que ela me pediu foi que salvasse o filho dela, que escondesse ele até poder provar que a herança é dele por direito. Ela me deu os documentos, me fez jurar, e eu jurei. Clara sentou no chão ao lado dele. E por que me escolheu? José olhou para ela. Porque naquela noite eu estava fugindo, ferido, sem saber onde ir.
Vi a luz da sua cozinha, vi você pela janela cuidando da sua filha com carinho. Pensei, essa é uma mãe de verdade. Ela vai proteger ele. Clara não sabia o que dizer. Ficou ali em silêncio, processando tudo aquilo. Eles vão continuar procurando, José disse. Os irmãos do patrão, Valentim e Reinaldo, contrataram homens perigosos, pistoleiros. Não vão desistir até encontrar o menino. Clara sentiu o medo apertar o peito. Então, o que a gente faz? José a olhou nos olhos. A gente precisa sair da cidade. Eu conheço lugares no interior onde eles não vão achar, mas preciso da sua ajuda. Sozinho eu não consigo cuidar de uma criança. Ele precisa de você. Clara olhou para Gabriel dormindo, tão pequeno, tão inocente. Olhou para Júlia, sua filha, que também estava em perigo agora por causa disso tudo. Pensou na vida simples que tinha, na segurança de trabalhar na pensão, de ter um teto sobre a cabeça. Mas quando olhou de novo para aquele menino, viu o filho que ela mesma tinha perdido anos atrás, ainda bebê, por falta de dinheiro para o remédio. Viu todas as crianças do mundo que precisavam de proteção. Tá bem, ela disse finalmente. A gente foge, mas minha filha vai junto. Não vou deixar ela aqui sozinha. José concordou com a cabeça. Amanhã à noite, tem um amigo que pode levar a gente de caminhão para outra cidade. Arruma só o essencial. Roupas, documentos, nada que chame atenção. Clara concordou, ainda tentando acreditar no que estava fazendo. José saiu pela mesma janela por onde tinha entrado. Clara ficou ali sentada no chão até o sol começar a nascer, olhando para as duas crianças dormindo e se perguntando se estava tomando a decisão certa. Mas lá no fundo, ela sabia que não tinha escolha. Aquele menino precisava dela, e ela nunca tinha conseguido virar as costas para quem precisava. Porém, o que Clara não sabia era que os próximos meses seriam os mais difíceis da vida dela. O dia seguinte foi o mais longo da vida de Clara. Ela trabalhou na pensão, tentando agir normal, mas cada segundo parecia uma eternidade. Guardou algumas roupas velhas numa sacola, pegou os documentos que tinha e esperou a noite chegar. Dona Aparecida percebeu que ela estava estranha. Clara, você tem certeza que tá bem? Tá com cara de quem não dorme faz dias. Clara inventou que estava preocupada com a filha que andava com febre. A mentira saiu fácil demais, e isso a fez sentir mal. Quando escureceu, Clara voltou para o quartinho e encontrou José já esperando do lado de fora. Ele tinha arrumado um boné velho e roupas simples para Gabriel, fazendo o menino parecer um filho de trabalhador rural qualquer. Júlia estava assustada, mas tentava ser corajosa pela mãe. A gente vai ficar bem, mãe? Ela perguntou baixinho. Clara abraçou a filha. Vai sim, minha flor. A gente vai ficar junto, e isso é o que importa. O caminhão estava parado 2 ruas abaixo. Era um caminhão velho de transporte de verduras, e o motorista era um homem de mais de 60 anos, chamado Osvaldo. Sobe rápido, ele disse. Tenho que fazer entrega na cidade vizinha e vocês vão escondidos atrás, no meio das caixas. Não era confortável, mas era seguro. José ajudou Clara e as crianças a subirem, e depois subiu também. Osvaldo cobriu tudo com uma lona e arrancou. A viagem durou 3 horas por estradas de terra esburacadas. Gabriel estava com medo e chorava baixinho. Clara o segurava firme, cantando músicas de ninar no ouvido dele. Júlia estava pálida, enjoada com o balanço do caminhão. José ficava olhando pela fresta da lona, atento a qualquer sinal de perigo. Quando finalmente pararam, já era quase meia-noite. Osvaldo bateu na lona. Desçam! A gente chegou! Estavam numa cidade pequena do interior, daquelas que tem uma rua principal e mais nada. José levou o grupo até uma casa simples na beira de um sítio. Um amigo meu mora aqui. Ele está viajando, deixou a chave comigo. A gente pode ficar uns dias até decidir o próximo passo. A casa era bem humilde, mas tinha camas, água e comida.
Clara nunca tinha ficado tão feliz de ver 4 paredes e um teto. Nos dias seguintes, eles viveram quietos como ratos. José saía de manhã cedo para trabalhar em serviços gerais pela cidade, trazendo dinheiro para a comida. Clara cuidava das crianças, ensinava Gabriel a escrever o nome e ajudava Júlia com as contas de matemática. O menino estava começando a se apegar nela, chamando-a de tia Clara com aquela voz fininha, que derretia o coração dela. Mas a paz durou apenas 5 dias. José chegou em casa no meio da tarde, suando e ofegante. Eles estão aqui. Vi 2 dos pistoleiros na praça fazendo perguntas. A gente precisa sair agora. Clara sentiu o pânico subir. Mas para onde? José já estava juntando as poucas coisas que tinham. Tem uma igreja antiga a uns 20 quilômetros daqui. O padre lá é um homem bom, já me ajudou antes. A gente vai a pé, cortando pelo mato. É mais seguro. Saíram pela porta dos fundos quando o sol estava se pondo. José conhecia bem aquelas terras e guiou o grupo por um caminho que passava por plantações abandonadas e pedaços de mata fechada. Gabriel estava cansado e Clara precisou carregá-lo nas costas por um bom tempo. Júlia reclamava das bolhas nos pés, mas continuava andando. A noite caiu e eles seguiram apenas com a luz da lua para guiar. Foi durante essa caminhada que Clara e José começaram a conversar de verdade. Ele contou sobre a vida na fazenda, sobre como o patrão o tinha tirado da miséria quando era adolescente, dado trabalho e dignidade. Ele era como um pai para mim, José disse com a voz embargada. Por isso eu não posso deixar os irmãos dele destruírem o que ele construiu. Gabriel é o herdeiro legítimo. É o filho do homem que me salvou. Clara contou sobre o marido que tinha perdido num acidente de trabalho, sobre a luta para criar Júlia sozinha, sobre o filho bebê que tinha morrido e a dor que nunca passou completamente. Quando viu Gabriel pela primeira vez, ela disse: "Foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de proteger uma criança. Sei que pode parecer loucura, mas sinto que devo fazer isso." José olhou para ela com respeito. Não é loucura, é coragem. Chegaram na igreja quando o relógio marcava quase 4 da manhã. Era uma construção antiga, de pedra, com uma casa pequena ao lado onde o padre morava. José bateu na porta. Demorou um pouco, mas finalmente apareceu um homem de uns 50 anos, cabelos brancos, vestindo uma batina simples. "José, meu filho, que horas são essas?" Mas quando viu as crianças e Clara, o padre entendeu que algo sério estava acontecendo. Entrem rápido." O padre Antônio ofereceu água, pão e um lugar para dormirem. Não fez muitas perguntas naquela noite. Apenas disse que estariam seguros ali. Clara deitou com as 2 crianças numa cama estreita, mas finalmente conseguiu dormir um pouco. José ficou acordado, sentado numa cadeira de guarda. Quando Clara acordou no meio da tarde do dia seguinte, encontrou José e o padre conversando em voz baixa na cozinha. "Os homens que procuram vocês são perigosos", o padre Antônio estava dizendo. "Já ouvi falar dos irmãos Brandão, gente sem escrúpulos, mas aqui na igreja vocês têm proteção de Deus. Podem ficar o tempo que precisarem." José agradeceu, mas Clara viu a preocupação no rosto dele. Não podiam ficar para sempre. Uma hora ou outra teriam que seguir em frente. Foi durante os dias na igreja que Gabriel começou a melhorar. Ele brincava no quintal dos fundos, ria com Júlia e toda noite pedia para Clara contar uma história antes de dormir. O menino estava criando raízes, se apegando àquela mulher que não era mãe de sangue, mas era mãe de coração. E Clara sentia o mesmo. Cada dia que passava, amava mais aquela criança como se fosse dela. Mas a tranquilidade tinha prazo de validade, e eles estavam prestes a descobrir isso da pior forma possível. Uma semana se passou na igreja. Clara ajudava o padre Antônio com as tarefas da casa. José consertava coisas que estavam quebradas.
e as crianças finalmente pareciam relaxadas. Mas José não baixava a guarda. Toda noite ele dava uma volta pelos arredores, verificando se não tinha ninguém estranho por perto. Foi numa dessas voltas que ele viu algo que gelou seu sangue. Um carro preto parado na estrada de terra, a uns 500 metros da igreja. Voltou correndo e acordou Clara. Eles acharam a gente. Não sei como, mas acharam. O medo voltou imediatamente. Clara pegou Gabriel no colo, ainda dormindo, e Júlia se levantou assustada. O padre Antônio apareceu com uma lanterna. Tem um porão embaixo da sacristia. É velho, mas esconde bem. Vão para lá, rápido. José conduziu todos até o porão escuro e úmido. Fiquem em silêncio absoluto. Não importa o que escutem, não façam barulho. Mal tinham se escondido quando ouviram as batidas na porta da igreja. Eram quase 2 da madrugada. Clara tapou a boca de Gabriel com cuidado e Júlia se encolheu ao lado dela. José ficou em pé, preparado para qualquer coisa. Lá de cima, escutaram vozes altas. Padre, desculpa a hora, mas precisamos fazer umas perguntas. Era a voz grossa de um dos pistoleiros. Tô procurando um homem e uma mulher com crianças. Alguém disse que viu gente suspeita por aqui. A voz calma do padre Antônio respondeu. Meu filho, aqui só passam fiéis que vêm rezar. Não vi ninguém suspeito. Houve um silêncio tenso. O senhor tem certeza? Porque tem uma boa recompensa para quem ajudar a gente a encontrar essas pessoas. O padre não hesitou. Tenho certeza. E mesmo que tivesse visto, meu compromisso é com Deus, não com dinheiro. A resposta foi seguida de um riso seco. Tá bom, padre, mas se mudar de ideia, a gente volta. Esperaram 1 hora inteira antes de sair do porão. Gabriel estava chorando baixinho, com medo do escuro. Clara o embalava, sussurrando palavras de conforto. Quando finalmente o padre Antônio deu sinal de que era seguro, subiram de volta. Eles foram embora, o padre disse, mas vão voltar. Tenho certeza disso. Vocês precisam sair daqui antes do amanhecer. Se você está acompanhando essa história até aqui, clica em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que mexem com o coração. José concordou. Eu conheço um caminho que leva até a cidade grande. Lá tem uma advogada, doutora Helena. Ela trabalha com casos de herança. Se a gente conseguir chegar até ela e mostrar os documentos, talvez ela possa ajudar a provar que o Gabriel é o herdeiro legítimo. Clara olhou para ele. E se ela não acreditar? E se quiser entregar a gente? José suspirou. É um risco, mas não temos muita escolha. Não podemos ficar fugindo para sempre. O padre Antônio deu dinheiro para a viagem e abençoou todos antes de saírem. Que Deus proteja vocês, especialmente esse menino. Ele carrega um peso grande demais para os ombros tão pequenos. Clara agradeceu com lágrimas nos olhos. Aquele homem tinha arriscado a própria vida para protegê-los e ela nunca esqueceria disso. Pegaram um ônibus logo cedo. Era uma viagem de 6 horas até a cidade grande. Gabriel dormiu a maior parte do tempo no colo de Clara. Júlia olhava pela janela, quieta, perdida em pensamentos. José estava tenso, olhando cada pessoa que subia no ônibus, cada carro que passava na estrada. Clara percebeu que ele não tinha dormido direito desde que tudo começou. As olheiras fundas, as mãos sempre tensas, o jeito de sobressaltar com qualquer barulho. Durante a viagem, ela pegou a mão dele. José olhou surpreso. Você precisa descansar um pouco. Clara disse baixinho. Não adianta se matar de tanto esforço. A gente precisa de você inteiro. José olhou para aquela mulher simples que tinha virado a vida dele de cabeça para baixo. Tinha algo nela que o acalmava. Uma força tranquila que ele não tinha mais desde que perdeu a patroa que jurou proteger. Obrigado, ele disse simplesmente.
e pela primeira vez em semanas fechou os olhos e dormiu um pouco. Chegaram na cidade no final da tarde. Era um lugar enorme, cheio de carros, prédios altos e gente correndo para todos os lados. Gabriel ficou assustado com tanto movimento. Clara também se sentiu perdida. Ela tinha nascido e crescido no interior. Cidades grandes a deixavam tonta. Mas José conhecia o caminho. Pegou um táxi e pediu para ir até o escritório da doutora Helena. O escritório ficava num prédio antigo, no centro. Subiram 3 andares de escada e encontraram uma porta de vidro com o nome Helena Campos, Advocacia, escrito em letras douradas. José respirou fundo e tocou a campainha. Uma secretária de uns 30 anos atendeu. Pois não, José explicou que precisavam falar com a doutora sobre um caso urgente de herança. A secretária olhou para o grupo todo sujo e cansado da viagem e hesitou. A doutora está ocupada agora. Precisam marcar horário. Mas nesse momento, uma mulher de uns 45 anos, cabelos presos num coque, óculos de leitura na mão, apareceu na porta da sala. Quem são vocês? Ela perguntou com voz firme, mas não indelicada. José se adiantou. Doutora Helena, meu nome é José. Eu era capataz da fazenda São João. Esse menino aqui é Gabriel, o filho do falecido dono da fazenda. E esses papéis provam que ele é o herdeiro legítimo. A advogada olhou para Gabriel, depois para os papéis que José estendia. Pegou os documentos e começou a examinar com atenção. Seu rosto mudou da desconfiança para a surpresa. Meu Deus, ela murmurou. Essas assinaturas são verdadeiras. Esse testamento é legítimo. Olhou para José. Vocês sabem que os irmãos Brandão estão dizendo que o menino morreu no mesmo acidente que matou a mãe? José assentiu. Eu sei, e é por isso que a gente está aqui, para provar que ele está vivo. A advogada mandou todos entrarem. Ouviu a história inteira, fez perguntas, examinou cada detalhe dos documentos. No final, ela suspirou fundo. Esse é um caso perigoso. Os irmãos Brandão têm muito poder e influência. Mas se o que vocês estão falando é verdade, esse menino tem direito à herança. Vou precisar de tempo para preparar tudo direitinho e garantir a segurança de vocês. Olhou para Clara. E você? Quem é nessa história? Clara explicou que era apenas alguém que estava protegendo o menino. A advogada sorriu com respeito. Apenas? Você é uma heroína. Doutora Helena conseguiu um lugar seguro para eles ficarem, um apartamento pequeno que ela usava para guardar arquivos. Fiquem aqui enquanto eu preparo o caso. Não saiam na rua, não falem com ninguém. Em uma semana eu tenho tudo pronto para levar ao juiz. José agradeceu emocionado. Finalmente tinham uma esperança real. Mas essa esperança estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém esperava. Os dias no apartamento foram estranhos. Clara não estava acostumada a ficar trancada dentro de casa sem fazer nada. Ela limpava o lugar 3 vezes por dia só para se manter ocupada. Júlia ajudava a cuidar de Gabriel, ensinando o menino a fazer desenhos e contando histórias. José ficava na janela a maior parte do tempo, observando a rua lá embaixo, sempre alerta. A convivência forçada fez o grupo se aproximar ainda mais. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Clara e José ficaram conversando na pequena sala. Ela perguntou o que ele pretendia fazer quando tudo acabasse. Não sei, José admitiu. Passei a vida inteira naquela fazenda. É o único lugar que conheço de verdade. Mas depois de tudo isso, não sei se consigo voltar. Clara entendeu. Ela também não sabia o que ia fazer. Tinha largado o trabalho na pensão sem avisar. Provavelmente Dona Aparecida já tinha contratado outra pessoa. A gente vai dar um jeito. Ela disse com aquela confiança tranquila que só as mães têm. Sempre dá. José olhou para ela, realmente olhou, como se a visse pela primeira vez. Viu uma mulher forte, corajosa, que tinha largado tudo para proteger uma criança que nem era dela. Viu bondade onde o mundo só mostrava maldade. E sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança de que talvez ainda existissem pessoas boas no mundo.
No quarto dia, doutora Helena chegou com notícias. Conseguiu uma audiência com o juiz. Ele vai analisar os documentos e decidir se aceita o caso. Mas tem um problema. Os irmãos Brandão descobriram que vocês procuraram uma advogada. Tem gente me seguindo. Acho que sabem que vocês estão aqui. O clima ficou tenso na hora. José cerrou os punhos. A gente precisa sair daqui então. A advogada concordou. Tenho uma amiga que mora num sítio a 2 horas daqui. Vocês podem ficar com ela até a data da audiência. Mas quando foram sair pela garagem do prédio naquela mesma noite, 3 homens os esperavam. Um deles era Reinaldo, um dos irmãos gananciosos. Ele era um homem gordo, de cara vermelha, com olhos pequenos e cruéis. Achei que ia escapar, José. Sua voz era cheia de raiva. Traidor! Meu irmão te deu emprego, te tratou bem e você rouba o herdeiro? José se colocou na frente de Clara e das crianças. O menino não é roubado. Ele é o filho legítimo do seu irmão. Você que quer roubar o que é dele por direito. Reinaldo deu um sorriso maldoso. Esse moleque não vai herdar nada, nem vai viver para crescer. Fez um sinal e os 2 capangas avançaram. José não era um homem violento, mas sabia brigar quando precisava. Depois de anos trabalhando no campo, ele tinha força e resistência. Empurrou um dos capangas contra a parede e acertou um soco no outro. Corre, Clara! Pega as crianças e corre! Clara não pensou 2 vezes. Pegou Gabriel no colo e a mão de Júlia e saiu correndo pela garagem. Doutora Helena corria junto, tentando protegê-las. Ouviram os gritos da briga atrás, o som de vidro quebrando, gemidos de dor. O coração de Clara estava disparado. Ela não podia deixar José para trás, mas precisava salvar as crianças. Chegaram na rua e doutora Helena parou um táxi. Entra, rápido, mas Clara hesitou. E o José? Um grito lá dentro da garagem fez sua decisão. Ela colocou as crianças no táxi e deu o endereço da amiga da advogada para o motorista. Leva elas, eu volto para ajudar ele. Doutora Helena quis protestar, mas Clara já tinha saído correndo de volta. Quando chegou na garagem, viu José caído no chão, sangrando da testa. Reinaldo estava em pé, com um cano de ferro na mão, pronto para bater nele de novo. Pare! Clara gritou com toda a força que tinha. Reinaldo virou para ela, surpreso. Olha só, a Santinha voltou. Deu um passo na direção dela. Onde está o moleque? Clara não respondeu. Seu coração batia tão forte que ela achava que ia desmaiar, mas não podia mostrar fraqueza. Você vai ter que me matar antes de encostar naquele menino. Reinaldo riu. Isso pode ser arranjado. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, sirenes de polícia soaram lá fora. Doutora Helena tinha ligado para a polícia. Reinaldo xingou baixo e saiu correndo com os capangas. Clara correu até José e o ajudou a levantar. Ele estava machucado, mas vivo. Você é louca de ter voltado, ele disse com dificuldade. Você podia ter morrido. Clara segurou o rosto dele com as 2 mãos. E deixar você aqui sozinho? Nunca! Naquele momento, com a polícia chegando, com o sangue escorrendo, com o perigo ainda rondando, José e Clara se olharam de um jeito diferente. Não eram mais só 2 pessoas protegendo uma criança. Eram 2 almas que tinham se encontrado no meio do caos e descoberto que juntas eram mais fortes. José segurou a mão dela e apertou. Obrigado! Foi tudo que conseguiu dizer. A polícia levou os 2 para depor. José contou toda a história, mostrou os documentos, explicou sobre os irmãos criminosos. O delegado, um homem sério de uns 50 anos, ouviu tudo e disse que ia investigar. Mas avisou: vocês precisam ficar escondidos até a audiência. Se o que estão falando é verdade, essas pessoas não vão parar até conseguir o que querem. Doutora Helena levou os 2 até o sítio da amiga, onde Júlia e Gabriel esperavam apavorados. Quando Clara entrou pela porta, Gabriel correu para seus braços chorando. Eu pensei que a tia tinha ido embora. Pensei que não ia mais voltar.
Clara o abraçou forte, com lágrimas escorrendo. Eu sempre vou voltar para você, meu amor. Sempre. E naquele abraço, naquelas palavras, estava selado um laço que nem o sangue poderia ser mais forte. José olhava aquela cena e sentia algo mudando dentro dele. Clara não era só uma mulher corajosa. Ela estava se tornando essencial para ele, e pela primeira vez em muitos anos, José se permitiu pensar em ter uma família de novo. Mas o pior ainda estava por vir. O sítio da amiga de doutora Helena era um lugar tranquilo, cercado de plantações e com uma casa antiga, mas aconchegante. Dona Lourdes, a dona do lugar, era uma senhora de quase 70 anos, viúva, que recebeu todos com carinho de avó. Fiquem à vontade. Aqui ninguém vai incomodar vocês. Ela preparou comida caseira, arrumou camas limpas e tratou Gabriel e Júlia como se fossem netos dela. Os dias ali foram os mais pacíficos desde que tudo tinha começado. Gabriel corria pelo quintal perseguindo galinhas, ria sem medo, brincava com Júlia de esconde-esconde. Clara ajudava Dona Lourdes na cozinha e pela primeira vez em semanas conseguia dormir uma noite inteira. José se recuperava dos ferimentos e ajudava com os serviços pesados do sítio. A vida parecia quase normal. Foi durante esses dias que Clara e José tiveram tempo de realmente se conhecer. Eles conversavam à noite no alpendre, depois que as crianças dormiam. Ela contava sobre a infância pobre, sobre o casamento com um homem bom que morreu cedo demais, sobre os sonhos que teve e que ficaram pelo caminho. José falava sobre crescer sem pai, sobre a fazenda que virou sua única família, sobre a promessa que fez e que agora definia toda a sua vida. Você nunca pensou em ter sua própria família? Clara perguntou certa noite. José ficou quieto por um tempo. Pensei, mas sempre achei que não merecia. Sou só um capataz, não tenho estudo, não tenho nada de valor para oferecer. Clara o olhou com aquele jeito firme dela. Você tem caráter, tem coragem, tem um coração bom. Isso vale mais que qualquer dinheiro. José sentiu algo apertar no peito. Ninguém nunca tinha falado assim com ele. Uma semana antes da audiência, doutora Helena apareceu no sítio com notícias importantes. Consegui contato com um jornalista de um jornal grande. Ele quer contar a história de vocês. Se a gente tornar isso público, vai ser mais difícil para os irmãos Brandão fazerem alguma coisa sem que todo mundo fique sabendo. José achou a ideia boa, mas Clara ficou preocupada. E se isso colocar o Gabriel em mais perigo ainda? A advogada explicou. É arriscado, sim, mas às vezes a melhor proteção é a luz. Quando todo mundo está olhando, fica mais difícil fazer o mal. Decidiram fazer a entrevista. O jornalista, um homem jovem e sério chamado Ricardo, veio até o sítio com um fotógrafo. Conversou com José, com Clara e até com Gabriel, que timidamente contou que gostava da tia Clara e que queria ficar com ela para sempre. A matéria saiu 2 dias depois na primeira página. Menino herdeiro de milhões é protegido por cozinheira e capataz enquanto tios tentam matá-lo. A história se espalhou rápido, estava na boca do povo, mas a repercussão trouxe consequências. Na noite seguinte, quando todos dormiam, José ouviu barulhos estranhos do lado de fora da casa. Levantou devagar e viu sombras se movendo perto do galinheiro. Eram pelo menos 4 homens. Seu sangue gelou. Eles tinham sido encontrados de novo. Acordou Clara em silêncio e fez sinal para ela pegar as crianças. Dona Lourdes também acordou e, mesmo assustada, ajudou a esconder todos no porão da casa. José pegou uma espingarda velha que Dona Lourdes guardava e ficou de guarda. Os homens se aproximaram da casa, bateram na porta com força. Sabemos que vocês estão aí dentro. Entreguem o menino e ninguém se machuca. José reconheceu a voz de Valentim, o outro irmão ganancioso. Ele respondeu firme da janela. Vão embora, a polícia já foi chamada. Era mentira, não tinha telefone ali no sítio, mas precisava ganhar tempo. Valentim riu.
Tá achando que sou bobo? Aqui não tem telefone. E a cidade mais perto fica a 1 hora daqui. A gente tem tempo de sobra. Fez um sinal e os capangas começaram a arrombar a porta. José atirou para o alto, um tiro de aviso. Os homens recuaram um pouco, mas não foram embora. Você tem só 2 tiros nessa espingarda velha, Valentim gritou. E a gente tem 4 armas, faz as contas. No porão, Clara segurava Gabriel e Júlia, as 2 crianças apavoradas. Ela rezava baixinho, pedindo a Deus que protegesse todos. Dona Lourdes, mesmo com medo, era uma mulher forte. Tem um caminho que sai daqui e vai dar no pasto do vizinho. Ela sussurrou. É escondido, eles não vão ver. Vocês precisam ir agora, enquanto eles estão ocupados lá na frente. Clara não queria deixar José, mas olhou para as crianças e soube que não tinha escolha. Saíram pelo caminho secreto, uma passagem estreita que saía debaixo da casa. Clara carregava Gabriel e Júlia seguia atrás, tremendo de medo. Dona Lourdes ia na frente com uma lanterna pequena. Caminharam depressa pelo pasto escuro, tropeçando em raízes e pedras. Atrás delas, ouviram o som de um tiro. Clara quase gritou, mas se controlou. Precisava ser forte, precisava salvar aquelas crianças. Chegaram na casa do vizinho, um senhor idoso que criava gado. Dona Lourdes bateu na porta desesperada. Seu Antônio, abre pelo amor de Deus! O homem abriu assustado e deixou todos entrarem. Chama a polícia! Tem bandidos atacando minha casa! Seu Antônio correu para o telefone enquanto Clara desabava no sofá, ainda segurando Gabriel. A criança chorava sem parar. Cadê o tio José? Cadê ele? Clara não sabia o que responder. A polícia demorou 40 minutos para chegar. Quando finalmente apareceram, encontraram a casa de Dona Lourdes toda revirada, mas vazia. Os bandidos tinham fugido. E José não estava em lugar nenhum. Clara sentiu o mundo desabar. Eles tinham levado José. Ela correu pela casa chamando por ele, olhando em cada canto, mas nada. Dona Lourdes estava bem, só assustada, mas José tinha desaparecido. O policial encontrou um bilhete pregado na porta da frente. Clara reconheceu a letra torta, escrita com raiva. Se quer ver o capataz vivo, traga o menino para a Fazenda São João amanhã ao meio-dia. Sozinha, se chamar a polícia, ele morre. Clara leu aquilo e sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eles tinham José. E ela precisava fazer uma escolha impossível. A vida dele ou a vida de Gabriel. Está gostando da história? Deixa seu comentário dizendo o que você faria no lugar da Clara. Será que você entregaria o menino para salvar o homem que ama? Quero saber sua opinião sincera. Clara passou a noite inteira sem dormir, olhando para o bilhete, pensando no que fazer. Júlia estava ao lado dela, também sem conseguir dormir. Mãe, a gente não pode deixar o José lá sozinho. Clara sabia disso. Mas como poderia entregar Gabriel, aquele menino que confiava nela, que a chamava de tia, que dormia agarrado nela toda a noite? Era uma escolha que nenhuma mãe deveria ter que fazer. De manhã cedo, doutora Helena chegou junto com o delegado. Tinham sido avisados sobre o sequestro. Não podemos deixar você ir sozinha, o delegado disse. É uma armadilha óbvia. Eles vão matar vocês 2 e o menino. Clara sabia que ele tinha razão, mas não conseguia parar de pensar em José machucado, com medo, sozinho nas mãos daqueles homens cruéis. Então me ajudem, tem que ter um jeito de salvar os 2. Doutora Helena teve uma ideia. A audiência é amanhã. Se conseguirmos adiar o encontro e correr com o processo, o juiz pode dar uma ordem de proteção e mandar prender os irmãos hoje mesmo. Mas preciso de tempo. O delegado concordou. Vou com meus homens até a fazenda, mas vou precisar de algumas horas para organizar tudo. Preciso de mais policiais, preciso de autorização. Vocês conseguem ganhar tempo? Clara assentiu.
Ela ia fazer o que fosse necessário. Ligaram para o número que estava no bilhete. Valentim atendeu. Clara tentou manter a voz firme. Eu vou levar o menino, mas preciso de prova de que o José está vivo. Ouviram ruídos do outro lado, e então a voz fraca de José. Clara, não faz isso. Não traz ele. Deixa eles me matarem, mas protege o menino. A ligação foi cortada. Clara sentiu as lágrimas caírem, mas limpou rápido. Não tinha tempo para chorar. Tinha que agir. O plano era arriscado. Doutora Helena conseguiu adiar para as 3 da tarde. Clara iria até a fazenda com Gabriel, mas a polícia estaria escondida nos arredores, esperando o momento certo de agir. O delegado avisou. Se alguma coisa sair errado, se eles perceberem a polícia antes da hora, não vamos poder proteger vocês a tempo. Clara entendeu, mas não tinha outra escolha. Chegaram na fazenda São João pouco antes das 3. Era um lugar enorme, bonito, com uma casa grande no centro e várias construções ao redor. Gabriel apertou a mão de Clara. Tia, eu tô com medo. Ela se ajoelhou na frente dele. Eu sei, meu amor, mas eu vou te proteger. Aconteça o que acontecer, eu não vou deixar ninguém te machucar. Beijou a testa dele e respirou fundo. Era a hora. Caminharam até a entrada da casa grande. A porta se abriu e Valentim apareceu com um sorriso satisfeito. Que bom que você é uma mulher inteligente. Ao lado dele estava Reinaldo e 3 capangas armados. Clara procurou José com os olhos e o viu amarrado em uma cadeira no canto da sala, com o rosto machucado e sangue seco na camisa. José! Gabriel gritou e tentou correr até ele, mas Clara o segurou. Solta ele! Clara disse. Eu trouxe o menino como vocês pediram. Agora solta ele. Valentim deu aquela risada maldosa. Soltar? Eu não disse que ia soltar ninguém. Disse que ele estaria vivo se você trouxesse o moleque. E está. Mas agora vocês 3 vão desaparecer. Um acidente, quem sabe. Ninguém vai saber de nada. Os capangas avançaram. Clara empurrou Gabriel para trás dela e gritou com toda a força que tinha. Se você encostar um dedo nele, vai ter que me matar primeiro. Foi exatamente nesse momento, o momento que tinha aberto essa história toda. Os 3 homens cercando, o dedo no gatilho, Gabriel chorando, Clara de pé, protegendo aquela criança com o próprio corpo. Valentim deu a ordem. Acaba logo com isso. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a porta da frente explodiu para dentro. Era a polícia. Mais de 10 policiais entraram com armas em punho, gritando para todos levantarem as mãos. A confusão foi imediata. Os capangas tentaram reagir, mas foram dominados rapidamente. Valentim e Reinaldo tentaram fugir pelos fundos, mas foram cercados. Clara pegou Gabriel no colo e correu até José. Com mãos trêmulas, desatou as cordas que o prendiam. Ele caiu nos braços dela, fraco, mas vivo. Você voltou, ele sussurrou. Eu disse que sempre volto. Ela respondeu com lágrimas escorrendo. O delegado prendeu os 2 irmãos ali mesmo. Vocês estão presos por tentativa de homicídio, sequestro, fraude e conspiração. Vão ficar muito tempo na cadeia. Valentim ainda tentou gritar que aquilo era mentira, que a fazenda era dele, mas ninguém estava ouvindo. A verdade finalmente tinha vencido. Doutora Helena chegou correndo com papéis na mão. O juiz aceitou o caso. Gabriel foi oficialmente reconhecido como herdeiro legítimo. A fazenda é dele. Clara mal podia acreditar. Depois de tanto sofrimento, tanta fuga, tanto medo, finalmente tinha acabado. Gabriel estava seguro. José estava vivo e a justiça tinha sido feita. Levaram José para o hospital. Clara não saiu do lado dele nem por um minuto. Júlia cuidava de Gabriel na sala de espera, os 2 finalmente podendo respirar aliviados. Os médicos disseram que José ia ficar bem, só precisava de repouso e cuidados. Clara segurou a mão dele enquanto ele dormia e sussurrou. A gente conseguiu. Gabriel está seguro. Você cumpriu sua promessa.
Naquela noite no hospital, com as crianças dormindo nas cadeiras e José descansando na cama, Clara finalmente se permitiu chorar. Chorou de alívio, de cansaço, de emoção. Tinha sido a jornada mais difícil da vida dela, mas também a que mais tinha valido a pena, porque no final não era sobre dinheiro ou fazenda, era sobre fazer o certo, era sobre proteger quem precisa, era sobre amor, e o amor tinha vencido. Os dias seguintes foram de recuperação e adaptação. José saiu do hospital uma semana depois, ainda dolorido, mas feliz de estar vivo. Doutora Helena cuidou de todos os trâmites legais. Gabriel foi oficialmente declarado herdeiro único da Fazenda São João e de todas as propriedades do pai. O dinheiro estava bloqueado até ele completar 18 anos, mas havia uma quantia liberada para sua criação e educação. O juiz chamou Clara e José para uma conversa particular. Esse menino vai precisar de guardiões legais até a maioridade. Pessoas de confiança que cuidem dele e administrem seus bens até que tenha idade para fazer isso sozinho. Olhou para Clara. A senhora estaria disposta a ser a tutora legal dele? Clara sentiu o coração apertar de emoção. Seria uma honra. O juiz sorriu. E o senhor José pode ser o administrador das propriedades, já que conhece bem a fazenda e tem a confiança de todos. Foi assim que Clara, a cozinheira pobre que mal tinha onde cair morta, se tornou a mãe legal de um dos meninos mais ricos da região. E José, o capataz que achava que não merecia nada, voltou para a fazenda, mas agora com um propósito novo: cuidar da herança do menino que jurou proteger. Eles se mudaram para a Fazenda São João. A casa grande era enorme demais, mas aos poucos foram transformando aquele lugar num lar de verdade. Clara manteve a cozinha como seu lugar favorito, onde preparava comida caseira e reunia todos para as refeições. Júlia ganhou um quarto só dela e começou a estudar numa escola boa da cidade. Gabriel, finalmente seguro, voltou a ser uma criança normal, brincando no quintal, sorrindo, crescendo. José e Clara trabalhavam lado a lado todos os dias. Ele cuidava das plantações e dos funcionários, garantindo que a fazenda continuasse produtiva. Ela cuidava da casa, e especialmente das crianças, dando a Gabriel e Júlia o amor e a educação que mereciam. Mas mais do que isso, eles cuidavam um do outro. O que tinha começado como uma missão de proteção tinha se transformado em algo muito maior. Uma noite, 6 meses depois de tudo, José chamou Clara para uma conversa no alpendre. As crianças dormiam e a lua estava cheia no céu. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos. Clara, eu queria te falar uma coisa. Ela sentou ao lado dele, esperando. Eu sei que a gente passou por muita coisa. E sei que você merece uma vida tranquila agora, sem mais aventuras ou perigos. Fez uma pausa. Mas a verdade é que eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você me fez acreditar que eu posso ser mais do que sempre achei que era. Clara sentiu os olhos encherem de lágrimas. José continuou, agora olhando direto para ela. Eu te amo. Amo sua força, sua bondade, seu jeito de cuidar de todo mundo. E se você me deixar, eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Pegou a mão dela. Casa comigo? Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Ela tinha passado tanto tempo sozinha, cuidando de todo mundo, que tinha esquecido que ela também merecia ser cuidada. Sim, ela respondeu. Sim, eu caso. O casamento foi simples na igreja do Padre Antônio, com poucos convidados, mas foi perfeito. Gabriel e Júlia foram pajens. Dona Lourdes e doutora Helena estavam lá. E até Osvaldo, o caminhoneiro que os tinha ajudado naquela primeira fuga, apareceu para celebrar. Quando José e Clara se beijaram, todos aplaudiram. Era o final feliz que mereciam. Os anos passaram. A Fazenda São João prosperou sob a administração de José.
Clara transformou parte da casa em uma escola para crianças pobres da região, ensinando o que ela mesma tinha aprendido na vida, que bondade e coragem valem mais que dinheiro. Júlia se formou professora e voltou para ajudar a mãe na escola. E Gabriel cresceu cercado de amor, aprendendo que sua herança não era só a fazenda, mas os valores que Clara e José tinham plantado nele. 10 anos depois daquele encontro na noite de chuva, a fazenda estava cheia para uma festa. Gabriel tinha completado 14 anos. Ele tinha crescido forte e alto, com os mesmos olhos azuis, mas agora cheios de vida e alegria. Na festa, ele pediu para fazer um discurso. Subiu numa cadeira para que todos pudessem vê-lo. Quando eu tinha 4 anos, perdi meus pais. Achei que nunca mais ia conhecer o que era ter uma família. Olhou para Clara com gratidão. Mas Deus colocou no meu caminho uma mulher que não tinha nada, mas que me deu tudo. Ela me deu amor, proteção, educação. Me ensinou que família não é quem tem o mesmo sangue, mas quem está do seu lado quando você mais precisa. Sua voz falhou um pouco. Mãe Clara, eu sei que não sou seu filho de barriga, mas sou seu filho de coração. E isso vale muito mais. Clara estava chorando, abraçada em José. Gabriel continuou. E o senhor José, que prometeu para meu pai que ia me proteger e cumpriu essa promessa mesmo quando parecia impossível. Vocês dois são meus heróis. Levantou o copo. Essa fazenda, essa herança toda, não vale nada sem vocês, porque vocês me deram a maior herança que alguém pode receber, o amor. Todos brindaram com lágrimas nos olhos. A festa continuou com música, dança e comida. Mas o momento mais bonito foi quando Gabriel pegou Clara pela mão e a levou para dançar. Obrigado por ter me salvado naquela noite, ele disse baixinho. Clara sorriu. Não fui eu que te salvei, meu filho. Foi você que salvou a mim. Me deu um motivo para ser corajosa, para lutar, para acreditar que coisas boas ainda podem acontecer. Enquanto dançavam, José observava de longe com o coração cheio. Ele tinha cumprido sua promessa. Tinha protegido o filho do patrão e, no processo, tinha ganhado uma família. A culpa que carregava por não ter salvado a mãe de Gabriel tinha finalmente se transformado em paz, porque ele entendia agora que às vezes a vida dá uma segunda chance. E quando dá, a gente tem que agarrar com as 2 mãos. A fazenda continuou sendo próspera, mas mais do que isso, se tornou um lugar de esperança. Clara expandiu a escola e começou a acolher crianças órfãs, dando a elas o mesmo que tinha dado a Gabriel: um lar. José treinou jovens do interior para trabalharem na fazenda, ensinando que trabalho honesto e dignidade valem mais que qualquer atalho. E Gabriel, quando cresceu, nunca esqueceu de onde veio e para onde ia. Aquela história que começou numa noite de chuva, com medo e desespero, terminou com amor e esperança. Clara ensinou que a maior riqueza não está nas coisas que temos, mas nas pessoas que amamos. José provou que nunca é tarde para recomeçar e fazer o certo. E Gabriel aprendeu que herança verdadeira não é terra ou dinheiro, mas o legado de bondade que deixamos no mundo. E assim, na fazenda São João, 3 almas perdidas encontraram o que procuravam. Uma família. Não perfeita, mas verdadeira. Não escolhida pelo sangue, mas pelo coração. E provaram que, às vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho exatamente quando mais precisamos. Pessoas que nos salvam e que, sem saber, nós também salvamos. O sol se pôs sobre a fazenda São João naquela noite de festa. E pela primeira vez em muitos anos, todos ali puderam dormir em paz, porque sabiam que não importa o que viesse, estariam juntos, e juntos eles podiam enfrentar qualquer coisa. Porque no final, o que venceu não foi a ganância, nem o medo, nem a violência, foi o amor simples, puro e verdadeiro de pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias. E esse tipo de amor, esse tipo de coragem, é algo que nenhuma herança pode comprar.
Se você acompanhou essa história até o final e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. Deixe nos comentários qual parte da história mais tocou seu coração. Foi a coragem da Clara, a redenção do José, o amor que nasceu no meio do caos. Quero saber o que você sentiu. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante para esse canal. Até o nosso próximo vídeo.